você já deve ter prometido para si mesmo que ia mudar de vida a partir de segunda-feira. Acordar cedo, treinar, parar de enrolar, virar de vez aquela chave que você jura que vai virar toda vez. E funcionou por uns 2, 3 dias, até a vontade ir embora e você voltar para o mesmo lugar de sempre, se sentindo um fracasso e prometendo que da próxima vez vai ser diferente. Só que o problema nunca foi a sua força de vontade. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender porque quase todo o plano de disciplina que você já tentou estava fadado a quebrar desde o primeiro dia e vai sair daqui com uma forma bem mais simples de recomeçar hoje mesmo, sem precisar esperar a segunda-feira perfeita, sem precisar se sentir motivado antes de agir e sem se culpar da próxima vez que um dia der errado, porque um dia sempre vai dar errado. E se você quer parar de viver nesse ciclo de começar forte e sumir depois de uma semana, já deixa o like e se inscreve para continuar evoluindo com a gente, porque aqui a gente fala de disciplina de um jeito bem diferente do que você tá cansado de ouvir por aí. Bora! A maioria das pessoas acredita numa coisa que parece óbvia, que disciplina é uma característica que você tem ou não tem, tipo altura ou cor de olho. Ou você nasceu com aquele traço de pessoa focada e constante, ou você nasceu do outro lado, do lado de quem começa forte e desiste rápido. E quando você falha em manter um hábito por mais de 2 semanas, a conclusão parece automática, você simplesmente não tem disciplina suficiente e talvez nunca vá ter. Essa crença parece fazer sentido porque você vê gente que parece disciplinada o tempo inteiro, acordando cedo, treinando todo santo dia, comendo direito, nunca parecendo cansada de fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está olhando. E você compara isso com a sua própria dificuldade de manter qualquer rotina por mais de uma semana, olha para sua lista de tentativas que não deram certo e conclui que existe um tipo de pessoa disciplinada e existe você, e vocês dois moram em categorias diferentes. Só que essa comparação esconde uma coisa importante que ninguém te contou. A pessoa que você vê treinando todo dia não começou treinando pesado todo dia. Ela começou pequeno, tão pequeno que quase não dava para falhar, foi levando aquilo por semanas sem parecer nada de especial. E só depois de meses aquilo virou o hábito grande que você enxerga hoje de fora. Foi essa escolha de começar pequeno, não um dom de nascença, que fez ela continuar enquanto outras pessoas desistiam. Gente que estuda formação de hábito há anos chegou numa conclusão parecida. E ela contraria bastante coisa que você já ouviu por aí sobre força de vontade. Tem um estudo da Universidade College de Londres, feito pela pesquisadora Philippa Lally, que acompanhou pessoas tentando criar um hábito novo no dia a dia, tipo beber mais água ou caminhar depois do almoço, e descobriu que o tempo para um comportamento virar automático varia demais de pessoa para pessoa, indo de menos de 20 dias até mais de 250, dependendo da pessoa e do hábito escolhido. Mas na real, você nem precisa de pesquisadora para saber disso. Você sente na pele toda vez que tenta forçar uma mudança grande demais e ela simplesmente não pega. O que isso quer dizer é simples, e é meio libertador quando você parar para pensar. Não existe um prazo mágico de 21 dias, nem uma versão de você que simplesmente nasce sabendo manter rotina, enquanto a outra não. O que existe é o tamanho do primeiro passo que você escolhe dar. E é exatamente aí que mora a diferença entre quem continua depois de um mês e quem desiste ainda na primeira semana. Isso também explica uma coisa que você já deve ter sentido na pele sem saber nomear. Você não falha em manter hábito porque é preguiçoso ou fraco. Você falha porque escolhe começar por uma versão que só funciona nos dias em que tudo está a seu favor. E esses dias são raros para qualquer pessoa, disciplinada ou não. O problema nunca foi a sua capacidade de se esforçar. Foi o tamanho do esforço que você exigiu de si mesmo logo de cara. Pensa em quantas vezes você decidiu começar um hábito já pela versão mais exigente dele. Não foi ler um pouco antes de dormir. Foi decidir ler um livro inteiro por semana. Não foi caminhar 15 minutos no quarteirão. Foi decidir treinar 1 hora todo santo dia, sem exceção nenhuma. Não foi organizar uma gaveta. Foi decidir arrumar a casa inteira num sábado só, do zero, de uma vez. Toda essa versão grande funciona muito bem no dia em que você está motivado, cheio de energia, decidido a mudar de vida de vez. O problema é que ela não sobrevive ao primeiro dia ruim, aquele em que você dorme mal, o trabalho pega pesado, chove, dá alguma coisa errada em casa, ou simplesmente bate um desânimo sem motivo nenhum, e esses dias aparecem toda semana, não são exceção. E quando a versão grande quebra num dia desses,
A maioria das pessoas não ajusta o tamanho da tarefa para caber no dia ruim. Ela abandona a tarefa inteira e, junto com ela, a identidade de pessoa disciplinada que estava tentando construir há 2 semanas. É por isso que a saída não é força de vontade, é engenharia. Você constrói uma versão do hábito tão pequena que ela sobrevive até nos seus piores dias. Deixa o crescimento acontecer depois, aos poucos, em cima de uma base que já funciona de verdade, em vez de apostar tudo numa versão perfeita que só existe na cabeça. Vamos ao que interessa, que é como aplicar isso a partir de hoje, ainda hoje, sem esperar segunda-feira, sem esperar o momento perfeito, nem o dia em que você vai acordar sentindo vontade. O primeiro passo é escolher um hábito só, não 5 de uma vez. A vontade de mudar tudo ao mesmo tempo é normal. Todo mundo já sentiu isso depois de assistir um vídeo motivacional ou ler um livro de autoajuda. Mas essa pressa é justamente o que faz a maioria desistir ainda na primeira semana. Porque sustentar 5 mudanças ao mesmo tempo exige uma energia que ninguém tem todos os dias, nem a pessoa mais disciplinada que você conhece. Escolhe um hábito que representa melhor onde você quer chegar agora, seja treinar, ler, estudar, dormir cedo ou parar de mexer no celular assim que acorda e deixa os outros esperando para depois, sem culpa. O segundo passo é cortar o tamanho desse hábito pela metade e depois cortar de novo. Se você pensou em treinar 40 minutos, pensa em fazer 15. Se pensou em ler um capítulo inteiro, pensa em ler 2 páginas. Se pensou em meditar 20 minutos, pensa em respirar fundo por 2 minutos só. A meta aqui não é te desafiar nem testar seu limite. É criar uma versão tão fácil que seja praticamente impossível dizer não para ela, mesmo no seu pior dia, mesmo cansado, mesmo sem vontade nenhuma. Talvez essa versão pequena pareça ridícula demais para fazer qualquer diferença. E é exatamente essa sensação de ridículo que faz a maioria pular direto para a versão grande e quebrar em uma semana. A diferença é que a versão pequena você realmente faz, todo dia, sem negociar consigo mesmo. E é a repetição que constrói o hábito de verdade, não o tamanho de cada execução isolada. O terceiro passo é amarrar esse hábito pequeno a um momento do dia que já é fixo na sua rotina, sem depender de lembrar ou de decidir na hora. Não é sobre arrumar um horário perfeito escrito na sua cabeça, é sobre colar o hábito novo em cima de algo que você já faz sem pensar. Tipo escovar os dentes, tomar o primeiro café ou chegar em casa do trabalho. Assim que você termina aquele momento fixo, você já sabe, sem precisar decidir de novo, que vem o hábito pequeno logo em seguida. E isso tira o peso de ter que se convencer todo santo dia. O quarto passo é decidir agora, ainda assistindo esse vídeo, qual vai ser a sua versão de emergência para os dias realmente ruins. Vai ter dia em que até a versão pequena vai parecer grande demais, e nesses dias você não pula o hábito inteiro, você faz a versão mínima do mínimo, quase simbólica. Se o combinado era ler 2 páginas, no dia ruim você lê um parágrafo só. Se era treinar 15 minutos, no dia ruim você faz 5 flexões no chão do quarto. O ponto aqui não é render o máximo todo dia, é nunca deixar o fio se romper de vez, porque um fio fino ainda é um fio, e um fio cortado precisa ser costurado do zero. O quinto passo é deixar o hábito visível de alguma forma, em vez de guardar a decisão só na sua cabeça, onde ela se perde no meio de 1000 outras coisas. Pode ser marcar um X no calendário todo dia que você cumpriu, pode ser deixar o tênis do treino já separado do lado da cama, pode ser um lembrete simples no celular na hora que você amarrou o hábito. A ideia não é criar um sistema complicado de controle, é tirar a decisão do improviso e colocar ela na frente dos seus olhos. Porque o que você não vê, você esquece, e o que você esquece, você não repete. O sexto passo, e talvez o mais importante de todos, é parar de tratar uma falha como o fim do processo inteiro. Vai ter um dia em que você simplesmente não vai fazer, por cansaço, por imprevisto, por qualquer motivo bobo ou sério, e tá tudo bem. Isso já era esperado desde o começo. O erro nunca foi falhar um dia. O erro é usar essa falha como prova de que você não tem disciplina e desistir de tudo de uma vez. Você falhou. Você volta no dia seguinte para a versão pequena, sem drama, sem discurso de recomeço, sem esperar outra segunda-feira mágica que nunca chega perfeita mesmo. Talvez uma parte de você esteja pensando que ler 2 páginas ou fazer 5 flexões é pouco demais para levar você a algum lugar de verdade. E essa dúvida é normal. Quase todo mundo pensa isso no começo. Mas repara que o objetivo da versão pequena nunca foi te transformar sozinha.
O objetivo dela é te manter no jogo, até o dia em que crescer parece natural. Depois de algumas semanas fazendo a versão pequena sem falhar, você mesmo vai sentir vontade de fazer um pouco mais, porque aquilo já virou parte de quem você é. E crescer a partir de uma base sólida é bem mais fácil do que tentar sustentar uma versão grande desde o primeiro dia. Repara que em nenhum desses 6 passos a gente falou de força de vontade sobre-humana, de acordar às 5 da manhã, ou de qualquer exigência que só funciona para quem já está motivado. A gente falou de escolher um hábito, diminuir o tamanho dele, colar num momento fixo, ter uma versão de emergência, deixar isso visível e não desistir depois de uma falha. É simples assim, e talvez pareça simples demais para ser verdade. Mas é exatamente essa simplicidade que sustenta o hábito nos dias em que a motivação não aparece, que são a maioria dos dias. Para ser sincero com você. Então, da próxima vez que você pensar que não tem disciplina suficiente para alguma coisa, lembra que provavelmente o problema nunca foi você como pessoa, foi o tamanho do primeiro passo que você tentou dar. Disciplina não é um dom que alguns têm e outros não têm. É uma escolha de engenharia que qualquer pessoa pode fazer, inclusive você, a partir de hoje, sem precisar de motivação nenhuma para dar o primeiro passo. Escolhe agora, antes mesmo de terminar de assistir esse vídeo, qual vai ser o seu hábito e qual vai ser a versão mínima dele, aquela que sobrevive até no seu pior dia. E conta aqui nos comentários qual foi a sua escolha, porque escrever isso já é, na prática, o primeiro passo pequeno de verdade. Se esse vídeo te ajudou a enxergar disciplina de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais conteúdo assim vindo por aí para te ajudar a evoluir de verdade, um passo pequeno de cada vez.